Bem-vindos à aula Introdução à Mecânica dos Solos, parte 1. Eu sou a professora Maria Giovana Parisi, do Instituto de Geociências do IGC, UFMG. Mecânica dos solos. A mecânica dos solos é a ciência que estuda as propriedades em aplicações na engenharia. Da mesma forma que nós vimos a mecânica das rochas, em que nós vimos que era preciso estudar a rocha intacta e as descontinuidades e o seu conjunto, e são usados na engenharia. Qual que é a importância de se estudar os solos? Os solos, eles recebem esforços transmitidos pelas estruturas, que são elementos de fundações. Os solos, eles servem para receber as obras. Existem estruturas de contenção, muros de contenção, ancoragens, pavimentos. Então, os solos são também base para construções. Assim como são feitos aterros, bases para pavimentos, solo estabilizado. Então, eles também servem muito como materiais de construção. Material para drenos, filtros, cascalho de estradas, construção de pavimentos de estradas, solos para construção de barragens. Eles servem para aterros para estabilizarem encostas. Eles também podem estar sujeitos a cortes, ou seja, a obra ela pode propor um corte num maciço de solo. Eles podem ser usados tanto como material de construção, mas como areia para fazer cimento, brita para fazer cimento, mas também como filtros, decomposição de resíduos no caso de aterro sanitário, de terrenos. Então, os solos, eles têm muitas utilidades e também comportamentos muito variados que podem ser benéficos, mas também podem ser prejudiciais. Então, por isso, a gente precisa estudar o seu comportamento do solo. De uma forma bem geral, as obras que envolvem solo, especialmente, são cortes em taludes envolvendo encostas naturais. Os solos podem ser cortados, podem ter problemas de estabilização. Os solos podem ser usados como aterros, serem compactados de tal forma. Existem os taludes artificiais, que são feitos com solos compactados de terra, sejam essas barragens hidrelétricas para reservatório de suporte para as fundações das edificações. Os solos, eles são escavados muitas vezes, e essas escavações, elas podem também estar sujeitas a riscos de depositados, resíduos tóxicos, áreas de aterro sanitário. Eles podem ser utilizados na escavação de túneis e dutovias, também como sistemas de saneamento, obras hidráulicas. Os solos podem ser usados como os aterros rodoviários, que servem de subbase para a pavimentação. Eles podem ser utilizados para permitir a construção sobre solos moles, ou seja, se há um terreno onde o solo é inconsolidado e muito mole, esse terreno ele pode ser no lugar do solo inadequado. E existem também fundações submersas em, por exemplo, plataformas de petróleo, onde o solo é problema de recalque e compressibilidade, que nós veremos sobre isso mais para frente. Então, existem inúmeras utilizações e também inúmeros cuidados com relação aos solos que as obras de engenharia precisam ter. É muito importante a gente distinguir os horizontes dos solos, e desta figura é um solo residual maduro, mas a gente pode ter também solos transportados e as edificações estarem construídas sobre tem um comportamento mais homogêneo, uma constituição mais homogênea, e diferentemente das rochas, nós não encontramos descontinuidades. Reservadas estruturas reliquiares das rochas,
rochas, como por exemplo, descontinuidades, como foliação, como bandamentos, orientação de minerais. Tudo isso pode interferir no comportamento do solo e principalmente pelo fato do solo não ter a mesma e também a rocha sã abaixo desse perfil. É muito importante saber a profundidade de cada camada, a profundidade de cada horizonte e saber como está o estado da rocha seca, frio, temperaturas. Depende da rocha de origem, aquela rocha que deu origem ao intemperismo. Depende dos processos geomorfológicos, geológicos, como erosão, escorregamentos, movimentos de massa, colapso, solo jovem, em que basicamente a gente tem uma rocha começando o seu estado de alteração com alguma coisa sobre ela, alguma matéria orgânica, alguma influência. Solos jovens são solos que já começam a ter, por exemplo, um horizonte saprolíticos, e depois o saprolito na geologia de engenharia, a gente vai ver isso melhor. Alguma estrutura reliquiar da rocha original, mas tem um solo saprolítico muito desenvolvido, horizontes superiores vão se desenvolvendo e a parte saprolítica vai ficando mais profunda e menos espessa até chegar na rocha sã, até que essa evolução ela vá aumentando e a evolução, o solo vai perdendo as características da rocha original que deu origem, né, àquele manto de intemperismo que ali está. Então, passa a ter uma camada mais rica em humus, horizontes que podem ser horizontes, no nosso caso mais comuns, né, processos pedogenéticos, onde há retirada de material de horizontes superiores para horizontes inferiores, não é? E a gente tem também retirada de sílica, havendo uma concentração de argila e óxidos e hidróxidos de ferro, como é o caso do horizonte B, que é o caso do processo de hidrólise, e são inúmeros processos pedogenéticos que fazem a evolução com o tempo, tornando os solos cada vez mais maduros, deixando de ser solos jovens, em que a rocha ainda aparece no fundo, né? E se tornando solos maduros, em que a espessura dos horizontes iniciais é muito grande, havendo um espesso manto de intemperismo. Então, tempo, clima, topografia, a rocha de origem, processos, vegetação, tudo isso em um conjunto faz com que nós tenhamos diversas variações de solos e diversos tipos de variações de horizontes de solo. O solo ele pode ser transportado também. Aqui nós temos tipos de solos transportados. O talos é um solo em que nós temos fragmentos de material rochoso maior transportado, e temos também material mais fino, coluvionar, que é aquele material que foi transportado pela gravidade do alto de um talude para a base, né, do alto de uma encosta para a parte de baixo, né, para a base. É um movimento gravitacional de massa que faz o depósito do material transportado, e esse material pode conter só um colúvio, que é um material mais heterogêneo, porém de granulometria mais fina, mas pode haver fragmentos grandes de rocha misturados que a gente chama de talos. O talos é um problema grave para a engenharia. Nós temos também os solos finos, que são solos transportados pelo vento, solos eólicos como loess, muitas vezes solos transportados por geleiras, que mais tarde o vento assume o transporte desse material fino e vai depositando solos bem fininhos, que são muito problemáticos para a engenharia. Nós temos os solos aluvionares, que podem ser solos
mais bem selecionados, como solos arenosos, cascalhos e argilas, e os alúvios podem ser muitas vezes materiais de construção que dão origem a cascalhos e dão origem a areia, muito utilizada em material de construção, mas também são solos hidromórficos altamente saturados, que podem ter comportamentos inadequados diante de obras de engenharia. Então, dependendo do tipo de solo, se ele for transportado ou mesmo residual, um solo in situ, eles terão comportamentos extremamente variados e é preciso fazer vários ensaios para entender o comportamento desses solos, tá certo? Temos aqui mais exemplos de solos suscetíveis à erosão, né? Não basta ter um pouquinho de água e o solo começa a erodir. Nesse caso, o material transportado vai ser um material que vai assorear calhas de rios e pode causar inundações. Aqui nós temos mais solos transportados que podem ter comportamento bastante variados. Esses solos às vezes aparecem ser resistentes durante o período seco e durante o período chuvoso eles perdem completamente a sua resistência, podendo ser transportados novamente. Esses blocos, eles podem cair sobre pessoas, sobre casas, sobre edificações, né? Então, os solos, eles precisam ser muito bem analisados. Blocos de rocha envolvidas por solo num depósito de talos podem, durante uma sondagem, ser confundidos com rocha sã, e aí a profundidade da sondagem pode ser calculada errado, uma vez que aqui esse bloco vai ter muita resistência, e aí a sondagem chega aqui, encontra o material resistente e há uma confusão e interpretação errada de que já se chegou numa profundidade adequada para colocar a fundação. Então imagine que confusão que isso pode dar, né? Depósitos de talos em contato com maciços rochosos, essa área de contato pode ser uma área de instabilidade. Nós temos inúmeros casos de acidentes gravíssimos em que depósitos de talos se movimentam ao longo das encostas. Assim, nós podemos ver que os solos, eles têm evoluções muito diferentes dependendo do seu lugar. Aqui, por exemplo, eu estou vendo um solo extremamente orgânico, pode ser um solo numa área encharcada, né? Existem solos hidromórficos, existem solos de climas temperados, climas tropicais, estações chuvosas prolongadas, e solos evoluídos, solos jovens, solos maduros, solos, né, de evolução intermediária e solos bastante evoluídos. Então, a variedade de solos é muito grande mesmo, e precisa ser muito bem estudada. O solo, ele é composto de 4 fases a saber. O solo é constituído por ar, especialmente presente na sua porosidade. O solo é constituído por água, também presente na porosidade, mas também na constituição dos elementos materiais sólidos que estiverem no solo. Constituído por matéria orgânica, restos de pequenos animais e plantas, constituídos pela parte mineral, que veio da alteração das rochas. Então, tudo isso aqui, né, as 4 fases dos solos. E nós temos que nos preocupar muito sobre essas 4 fases dos solos para entender o comportamento dos mesmos. Então, falando nas fases dos solos, nós temos em uma amostra de solo, ou um horizonte de solo,
uma parte que é constituída pela parte sólida. Esta parte sólida, se a gente conseguisse colocar essa parte sólida totalmente em contato, sem nenhuma porosidade, sem nenhum vazio entre eles, nós podemos ter o que a gente chama de volume de sólidos, que é o VS. Se a gente puder pegar a parte de vazios que não tem água, nós temos um volume que é dito como o volume de ar, né? E também uma parte de vazios que contém água, mas é vazio preenchido por água, que nós podemos falar que é o volume de água, VW. Se a gente pegar o volume de ar e o volume de água, nós teremos a soma dos dois constituindo o volume de vazios daquele solo. Então, os vazios podem estar preenchidos por ar ou por água. E o volume total do solo, ele vai ser a soma da sua parte sólida mais a sua parte de vazios. Da mesma forma que nós estudamos a classificação dos maciços rochosos, vimos que é importante definir espaçamento das descontinuidades, persistências, a relação da água na descontinuidade, a descrição da rocha intacta, o grau de alteração. Todos esses parâmetros juntos a gente joga nos sistemas de classificação, não é isso? E a gente tem uma noção do comportamento da rocha, do maciço rochoso, em função daqueles parâmetros de resistência que nós avaliamos a partir da classificação, em que foi considerado pesos para o conjunto desses parâmetros. Como que nós iremos classificar os solos? Para a gente poder classificar os solos, nós temos que analisar essas partes do solo. Nós temos que caracterizar vários aspectos físicos dos solos, que nós chamamos de índices físicos dos solos. E quantificar estes parâmetros. Só assim a gente consegue ter uma ideia de qual será o comportamento deste solo diante de uma solicitação. E é isso que nós vamos estudar nessa primeira parte de introdução à mecânica dos solos. Nós iremos estudar os índices físicos dos solos. Não se assustem, mas fiquem atentos que veremos agora uma série de equações, uma série de fórmulas que vão descrever índices dos materiais de solo, dos maciços de solo, que nós precisamos compreender muito bem a relação e a descrição desses índices para entender o comportamento dos solos. Então agora, gente, o que a gente vai fazer é filosofar em cima sobre essas equações que vocês estão vendo aqui. Não basta chegar para mim e falar assim, índice de vazios representado pela esse Ezinho aqui é igual volume de vazios dividido por volume de sólidos vezes 100. Não, a gente precisa entender o que significa índice de vazios. Muito bem? Então vamos lá. Índice de vazios é o primeiro índice físico que nós vamos estudar. É a relação entre volume de vazios e o volume de sólidos. Então, relação entre volume de vazios e o volume de sólidos. Quando a gente divide o volume de vazios pelo volume de sólidos, multiplica por 100 para dar o resultado em porcentagem ou não, ou então a gente pode dar só fracionado mesmo, a gente tem o índice de vazios. Ora, gente, o índice de vazios, ele nos dá uma noção de quanto de vazios que aquele solo contém, não é isso? Porque é uma relação volumétrica. Existe um volume preenchido, né, por uma parte sólida, e existe um volume preenchido ou por ar ou por água. Então, quando eu divido um
pelo outro, eu vou ter uma noção do espaço de vazios presentes, do volume de vazios presentes neste solo. Tá certo? Isso é muito importante para entender o comportamento dos solos, o quanto de vazio que ele possui, tá? A porosidade, ela parece muito o índice de vazios. Vocês devem estar se perguntando qual a diferença entre índice de vazios e porosidade. A diferença está aqui, ó. Enquanto que a porosidade é o volume de vazios dividido pelo volume total. O volume total, o que é mesmo? O volume total é a soma do volume da parte sólida mais o volume de vazios. Então, eu tenho aqui VS mais VV, que é volume de vazios, sendo aqui o volume total. Tá certo? E aqui não, eu tenho o índice de vazios, é só a relação da parte sólida, que é o volume da parte sólida, e o volume de vazios dividido pelo volume da parte sólida. Enquanto aqui eu tenho um parâmetro que é variável, porque o volume de vazios ele é variável, dependendo da tensão sobre o solo, o volume de vazios ele pode se fechar, e isso vai diminuir, porque eu estou falando de volume, não é? Então, o volume, ele é variável. Eu tenho aqui um parâmetro que é variável, mas a parte sólida, ela não é variável. O volume de parte sólida, ela não é variável. E o volume total é variável, porque ele tem o volume de vazios mais o volume da parte sólida. Então, eu tenho variável, variável. Não é variável, variável. De forma que o índice de vazios, por ter um parâmetro que não é variável, ele é um pouco mais consistente. É um parâmetro um pouco mais confiável, né? Ele não tem um índice de variação muito grande, ele é mais estável em termos comparado com a porosidade, que é um índice variável, tá certo? Pode ser dado em porcentagem do volume de vazios com relação ao volume total. O próximo índice é o grau de saturação e o próximo é o teor de umidade. Quem vê assim, confunde e não pode confundir grau de saturação com teor de umidade. Aqui eu tenho uma relação de volumes e aqui eu tenho uma relação de massa. Então, teor de umidade, que é dado por esse símbolo, é a relação da massa de água dividida pela massa de sólidos. E aqui eu tenho uma relação do volume de água dividido pelo volume de vazios. Então, o volume de vazios não é igual o volume de ar mais o volume de água. Então, grau de saturação é quando eu pego o volume ocupado pela água dentro do volume de vazios e divido pelo total volume de vazios. Vocês precisam entender isso muito bem e eu vou insistir com isso hoje. Por outro lado, o grau de saturação, sendo S, volume de água dividido pelo volume de vazios vezes 100, nós temos o grau de aeração, que é 1 menos o S, que seria o volume de ar dividido pelo volume de vazios, ou 100 menos o S em porcentagem, S, grau de saturação. Então, o grau de saturação, ele vai de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Então, é 1 menos S ou 100 menos o grau de saturação em porcentagem, ok? Vamos para frente. Continuando os índices físicos, nós temos a massa específica aparente. Olha esse nome,
massa específica aparente. Por que ela é aparente? Porque ela tem aqui no denominador um volume total. E nós já vimos que o volume total ele é variável, porque o volume de vazios, que faz parte do volume total, ele é variável. Então, o volume total sendo o volume de vazios mais volume da parte sólida, o volume total tendo um parâmetro que é variável, ele vai ser variável também. E ele vai ser, e a massa específica aparente, por isso o nome aparente, ela vai ser a massa específica total, incluindo sólidos e umidade. Então, vai ser a massa do solo, ou da minha amostra de solo, total, incluindo a parte sólida, incluindo a parte de água, ok? Dividido por seu volume total. Agora, eu posso ter a massa específica aparente seca. Aparente por quê? Aparente porque eu continuo aqui, ó, com o meu volume total, que considero mais a umidade. Então, é a massa daquele solo seco, não tem água a mais, dividido pelo volume total. Agora, existe a massa específica dos grãos. A massa específica dos grãos não é variável, porque a massa específica dos grãos, vocês estão vendo aqui gama G, né? Aqui gama S e aqui gama. Gama G, ela vai ser a massa seca, ou seja, a massa da parte sólida, dividida pelo volume da parte sólida. Todos esses aqui têm unidade, massa sobre volume, massa sobre volume. Então, grama por centímetro cúbico, quilograma por metro cúbico, ok? Então, é massa sobre volume, quilonewton por metro cúbico. Então, a gente tem várias unidades que descrevem as massas específicas. Vocês devem estar pensando assim, nossa, quanta massa específica, eu não sabia que tinha tanta, não é isso? Essa massa especificidade do solo. Densidade é adimensional. Então, a densidade também é permanente do solo, ela não é variável. Então, a densidade, ela vai ser a massa específica dos grãos, que também não é variável, dividido pela massa específica da água, de forma que as unidades se cortam e a gente tem a densidade, que é o número adimensional 7, não é isso? Qual é a unidade? Não tem. Eu estou falando de massa específica. Quando eu estou falando 2,7, sem unidade, eu estou falando de densidade. Como que a gente faz isso no laboratório? Vocês devem estar se perguntando. No caso das rochas, nós levamos as solos, a gente consegue interpretar muito bem os solos a partir de ensaios de laboratório, muito melhor que as rochas, porque os solos geralmente são considerados homogêneos e eles têm um comportamento mais uniforme com relação, se comparado com as rochas. Então, os solos são levados, amostras dos solos são retiradas do local onde eles estão e são levadas para o laboratório, tem todos retirados. Nossa, mas como que eu vou pegar o volume da parte sólida? Tá tudo misturado. Então, nós vamos ver isso muito bem. Por exemplo, se eu tenho a massa seca do solo, então eu tenho a massa sólida e eu tenho a massa específica dos grãos, eu consigo obter o volume da parte sólida daquele solo. Então, os índices físicos, eles vão sendo deduzidos. Uma fórmula ajuda a achar um parâmetro que vai ser jogado em outro. Tente fazer o ensaio para a obtenção da massa específica dos grãos em laboratório. Existe um ensaio que é chamado ensaio, e a gente utiliza esse balão volumétrico que é chamado de piquinômetro.
Nesse balão volumétrico, nós colocamos, lembrando que essa tampinha dele tem uma haste perfurada para o excesso de água sair, e a gente vai ter um volume conhecido de água aqui dentro do balão volumétrico. Depois a gente coloca dentro do balão volumétrico ele só com a parte volumétrico, que tem a parte sólida, e balão volumétrico com a parte sólida, o peso do balão volumétrico com água, e a gente tem o peso do balão volumétrico com sólido mais PS, que é o peso do sólido, vezes a PS, que é o peso do sólido, menos P1, que é o peso do piquenômetro. Fazendo isso, a gente chega na massa específica. Se aqui tá falando que é massa sobre volume, onde que tá esse volume? O volume tá aqui no balãozinho volumétrico do piquenômetro. O piquenômetro com água é o peso da água dentro de um volume conhecido, tá certo? Então, o peso do piquenômetro com sólido mais água é o peso do piquenômetro. A gente pesa ele cheio de água e depois a gente pesa ele com a parte sólida e com água. E o volume de água retirado para caber a parte sólida, ou seja, o volume de água deslocado do balão volumétrico para abrigar no balão volumétrico a parte sólida, é proporcional, então, ao volume da parte sólida. Concordam comigo? Isso tudo é proporcional ao este volume aqui dentro, né, conhecido no balão volumétrico, que a gente chama. Todos os ensaios têm normas muito rígidas para que não dê errado, para que não deixe margem de dúvidas com relação aos parâmetros obtidos. E a gente segue as normas da ABNT ou as normas da Associação de Mecânica dos Solos Internacional, ISRM, né? E são normas em que os procedimentos, eles levam tempo para a gente poder fazer esses ensaios. Bom, então, novamente, eu tenho aqui o piquenômetro, né? E a fórmula e tudo isso que eu expliquei para vocês. Como que a gente chega na densidade? Ora, uma vez que a gente tem a massa específica dos grãos, eu tenho de jeito nenhum, né? Então, vendo aqui a fórmula da massa específica dos grãos e a densidade, uma vez que eu tenho a massa específica dos grãos que eu obtive pelo método, né, do piquenômetro no laboratório, eu obtenho a densidade desse solo, porque eu coloco a massa específica dos grãos, que eu tenho a densidade. Eu posso achar vários parâmetros dos solos, mas eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu quero compartilhar a aula da professora Nilene Seixas, da Universidade Santa Cecília, Santos, São Paulo. A professora Nilene, ela durante a pandemia, ela tem ido para o laboratório filmar aulas práticas para seus alunos sobre mecânica dos solos. E aí eu coloquei o link aqui da aula da professora Nilene sobre o método do piquenômetro para medição da massa específica dos grãos. Eu quero parabenizar a professora, sensacional, muito boa, muito didática. Parabéns pela dedicação, professora, e obrigada por compartilhar sua aula e sacrifício conosco, deixando a sua aula pública no YouTube. Excelente professora, e parabéns ao Pedrinho, que é o monitor que auxilia a professora Nilene. Tá bom? Aqui no meu coração só entra quem tem a chave, e você ganhou a chave, vocês dois ganharam a chave, tá? Muito obrigada. Coloquei esse link no Moodle e também no Teams para que vocês assistam. A gente vai continuando aqui, parem o filme e voltem depois dos parabéns.